Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas, a gente adora estar aqui com vocês. Você sabia, acho que sabia, você andou acompanhando mulheres, porque há um tempo atrás, acho que no início do ano passado, foi a última vez que essa nossa convidada esteve aqui no Mulheres Poderosas. Se não sabia, vai ficar sabendo agora, que em cada 30 pessoas, a cada 30 pessoas você pode se deparar com um psicopata, isso mesmo? É isso mesmo. A gente vai falar sobre esse assunto e falar também do livro lançado pela nossa convidada, que te dá uma noção desse mal disfarçado de bem. A gente pensa que psicopata é coisa de novela das 9, não é não. Convive com a gente no dia a dia e você vai aprender a identificá-lo no seu dia a dia. Estou falando de Júlia Barani, está aqui com a gente, é muito bem-vinda. Adorei você retornar aqui para o Mulheres, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Júlia também é publisher, é uma empresária, é uma pessoa ativa e que agora há pouco ainda falávamos sobre o Facebook da Júlia. Ela tem algumas páginas, mas a que mais acompanha o Face pessoal, porque tem tanta coisa interessante acontecendo naquele Face, onde ela reproduz das suas páginas, que eu acho que vale super a pena. Anota aí, porque depois que você sair daqui do Mulheres, você vai dar uma fuçadinha lá, vai entender do que eu estou falando. Júlia Barani, com Y no fim. Júlia, antes da gente falar deste manual de sobrevivência para vítimas de psicopata, eu queria que a gente voltasse na raiz do nosso tema, que você já esteve aqui falando, e eu acho que nunca é demais, é um alerta, porque cada pessoa que eu converso, eu propago essa história, esse conhecimento, que eu tive experiência de me deparar, graças a Deus, por um tempo muito pequeno, até que eu tenha percebido. Eu não sabia denominar o que era, mas sabia que era uma pessoa que não era do bem. E pude me livrar disso. E depois, através de uma entrevista, da primeira entrevista da Júlia, que há alguns anos, no Mulheres Poderosas, eu nominei ali quem era, que tipo de pessoa era aquela que eu tive o desprazer de conhecer. Vamos falar um pouco dessa história do psicopata. Quem é ele e onde é que a gente encontra? Está entre nós. Essa é a primeira notícia estarrecedora, né? Porque nós temos a ideia de que essas pessoas, elas estão nas prisões, né? Porque cometeram algum delito, né? Algum crime, principalmente a ideia do serial killer, né? Esse é o extremo do extremo do extremo da manifestação de um psicopata. A grande maioria não mata, mas faz o quê? Né? Mata aos poucos, em pequenas doses. Isso. E pelas vítimas que eu atendo, né, as histórias são sempre as mesmas, com pequenas variações de tempo, de lugar, de idade, mas o script que eles usam para atuar é o mesmo. Então, o que eles fazem primeiro? Eles seduzem. E é uma sedução... Um dos pontos mais fortes do psicopata é a sedução, porque através dela é que ele manipula essa vítima, em primeiro lugar. Isso. Então, é uma sedução tão intensa que a vítima não tem tempo nem para pensar, respirar, né? E é feita dessa forma para que a vítima caia na armadilha, né? Seja no campo profissional, seja no campo, nos seus relacionamentos, ou andei lendo até no seu Face algumas coisas, inclusive com os animais de estimação, né? A coisa é um comportamento geral. Sim. É pautado, o psicopata é pautado. Assim. Agora ele disfarça,
ele manipula a realidade para que a pessoa não perceba a sua verdadeira identidade, nem as suas verdadeiras intenções, né? Senão, a pessoa não cai na armadilha. Opa, né? Não, ele tem que tirar da sua vítima qualquer suspeita de alguma coisa errada. Senão, ele não consegue, né? Capturar. Vamos pegar um tipo de psicopata para a gente dar de exemplo. E é o qual eu acho que mais deixa marcas. O psicopata dentro de um relacionamento, né? Tenho visto, eu já disse por aqui, eu tenho a maior preguiça de um Facebook. Eu não gosto de redes sociais, mas rede social a gente tem que estar lá, é um mal necessário, entre aspas, mal, né? Particularmente não gosto. E me entristece na maioria das vezes, porque eu vejo amigas ou conhecidas sofrendo de amor, explicitando isso nesse Facebook, né? Ou em outras redes sociais, e isso me preocupa. Então vamos pegar por relacionamento e que sirva e que a gente pegue essa linhagem, essa linha aí do Facebook, das redes sociais, né? Onde essas mulheres são, entre aspas lá, presas fáceis, onde tem o seu perfil publicado e é por ali que ele começa, para a gente entender exatamente o que é um psicopata. Isso. É um prato cheio para psicopata, né? Porque a grande maioria posta no Facebook as suas intimidades, os seus ires e vires, né? Quer dizer, onde você mora, o que você faz, quais são os hábitos, tudo ali. E suas fragilidades. Né? E assim as suas fragilidades também. E isso é público, você não sabe quem está olhando. O perigo é muito maior do que a gente imagina, né? Por exemplo, postar foto de filho. Pronto! Alguém que queira sequestrar uma criança está com todos os dados ali para fazer isso, né? Até uma foto. Então, no campo amoroso é onde nós estamos fragilizadas, principalmente as mulheres, né? E com todos os dados que um abusador desse coleta, ele pode traçar um plano de ação, né? Porque é isso que eles fazem, traçar um plano de ação de captura. Aquela pessoa tem algo que ele quer, eles não pegam ninguém que não tenha algo que eles querem, né? Pode ser simplesmente sexo. Pode ser que a pessoa tem dinheiro, pode ser que a pessoa tem influência. Ou pode ser apenas pelo prazer de escolher como vítima e destruir aquela pessoa. Isso, Mas em geral a pessoa tem alguma coisa. E ele vai pegar alguém que tenha uma vulnerabilidade específica, que é uma pessoa bondosa, por exemplo. Uma pessoa que gosta de se dar aos outros, né? Uma pessoa aberta, uma pessoa que não desconfia logo, né? A primeira atitude dessa pessoa é acreditar, confiar. A ingenuidade. Né? A ingenuidade, o mal está aí, né? A gente não pode ser ingênuo. Eu sempre falo, ingenuidade e inocência são duas coisas muito diferentes, né? Ingenuidade é falta de conhecimento. Inocência é depois que você passou por todas as experiências, você se torna um ser puro. Isso que é inocente, né? Você se livra da maldade, inclusive dentro de você. Aliás, tudo que a gente vê fora tem dentro. E por que não se manifesta? Porque você controla. O teu ser moral não permite, por exemplo, o teu assassino interior se manifestar, né?
Nós todos temos um assassino. Não é que não exista, nós temos e ele está ali guardadinho e você tem o controle. E você tem Que são os controle. momentos de fúria que muitas vezes a gente libera e fala, gente, mas por que que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Liberei a minha fúria, que estava lá guardadinha. Né? Isso. E o psicopata, então, estuda a sua vítima assim. Quais são os pontos por onde ele pode lançar o gancho dele? Né? E aí ele começa, então, a sua campanha. Né? O projeto está arrumado, bonitinho. Porque ele tem um projeto, ele elabora, é uma das características Isso. desse psicopata. Ele sabe bem o que ele vai fazer e por onde ele vai seguir. Isso, né? E aí, então, ele se mostra do jeito que ele sabe que a pessoa vai se abrir para ele. Ou ele se faz de vítima, ou ele se faz de uma pessoa fantástica. Ele não é nada disso, ele se faz de, né? Se a pessoa gosta de uma determinada área de conhecimento, ele já se mostra expert naquilo. Porque ele estudou, ele foi lá, pesquisou Claro. tudinho. Mas é tudo superficial. Se você for discutir mesmo com ele sobre aquele assunto, ele não sabe nada. Faz de conta que sabe. Né? E aí a pessoa, ele, por exemplo, se for... É mais fácil eu colocar uma situação de homem e mulher, né? Um homem querendo seduzir uma mulher. Então, ele faz um bombardeio amoroso, assim que a gente chama essa técnica que eles usam. Nesse livro eu enumero todas as técnicas que eles usam. Então, fique esperto. Quando está acontecendo isso com você, já tem que abrir o olho. É bom demais para ser verdade, por exemplo. Sabe? Um homem... Aquela história do bom demais para ser verdade, desconfia porque aí tem coisa. Não vamos dizer que sempre seja um psicopata, mas o bom demais para ser verdade já não é bom, né? Tudo que é em excesso é pra gente ficar ligado. E também aqui na face da Terra não tem ninguém perfeito, né? Então, com certeza tudo, mesmo se uma pessoa normal te mostra tudo aquilo, o outro lado está escondido, né? E quem não mostra o outro lado já acho muito perigoso, né? Né? Há que se conhecer os dois lados de um ser humano para se tocar num relacionamento. Isso, porque você não se relaciona com a metade da pessoa, você relaciona com a pessoa inteira, e você inteiro também. Então você também tem o seu lado bom e ruim, né? O luminoso e o escuro, e você coloca isso inteiro dentro de um relacionamento, né? E o relacionamento ajuda a cada um lapidar o seu lado escuro, né? Com certeza. Com o psicopata isso não acontece, porque ele só apresenta aquela coisa fantástica, né? E aí o bombardeiro amoroso, elogios, presentinhos, tudo que ele já sabe que a pessoa gosta. É tipo, como é que você adivinhou que eu queria ir? Isso! Ele não adivinhou, ele já pesquisou, ele já sabe. Já sabe, né? A pessoa tem seus sonhos, né? A mulher pensa, qualquer que seja, um sonho profissional, um sonho pessoal, né? Puxa, sempre sonhei em ter um marido com quem eu pudesse trabalhar junto. Um fala, o outro completa, né? A sentença, coisa desse tipo. Então, ele se apresenta como esse tal que ela sonhou, né? Puxa, o meu sonho sempre foi esse também. Como é que nós nos encontramos? Esse encontro já estava programado no céu, sabe? Ele põe das estrelas. Ele vem põe, de outras vidas. Isso, ele põe um pouquinho de misticismo na história, porque é algo misterioso, né? Até Também que ele atrai. ganha essa mulher, digamos que seja o psicopata ou a psicopata, até que essa pessoa ganhe a confiança, a paixão enlouquecedora da outra. Sim. Ele pesquisou tudo, primeira característica, ele escolhe a dedo a sua vítima, ele pesquisa, ele sabe tudo e ele põe em prática. Isso.
Mas daí, quando ele conseguir aquilo que ele quer, já não interessa mais. Enquanto a pessoa ainda for lhe dar o que ele quer, ele mantém a farsa. Tá? Momento que acabou, aí é como virar a casaca, literalmente, sabe? Tudo que era bom antes na mulher, agora ele critica. Né? E a mulher não consegue entender como onde está aquele homem maravilhoso do começo. Ela começa a se culpar, começa a se esmerar mais ainda para voltar àquela fase anterior, e ele critica e pisa e vai destruindo a autoestima da pessoa. É uma técnica tão eficaz que muitas mulheres chegam ao suicídio. Olha o perigo disso. Loucura isso, não? Que coisa... Nossa Senhora. E eu posso dizer que muitos suicídios num relacionamento desses não são suicídios de verdade. É que o psicopata matou a sua vítima com as próprias mãos dela. Sabe? Isso não é um suicídio real. Né? Só que a gente não vai saber isso. Sem defesa, sem este conhecimento, né? Isso. Agora, o que é, antes da gente continuar com essa história aí desse exemplo, o que é o psicopata? Isso é o quê? É uma doença, é uma síndrome, é uma... Vamos retomar esse assunto. A gente já falou nisso, mas é importante que você saiba, porque é uma coisa que não tem volta. Ele não vai se curar disso. Não. Hoje, a nossa medicina não conhece cura para esse transtorno de personalidade. É assim que chama essa ocorrência, esse fenômeno na classificação de doenças. Né? E esse transtorno de personalidade vem de uma coisa física mesmo. Quer dizer, ele se manifesta fisicamente. Agora, a causa, eu não posso dizer que é física, né? O físico pode ser uma consequência também de uma atitude do ser que está habitando aquele corpo. Mas tem um defeito naquele corpo dele que leva a isso? Tem alguma coisa que ele não tem, ou que está desligada ali, que leva a isso? Isso. E o que é? É a falta de função nessa parte do nosso cérebro atrás dos olhos, do lobo frontal, né? O que essa parte do cérebro faz? Ela modula os nossos impulsos, ela modula os nossos sentimentos, né? É aqui que nós controlamos os nossos impulsos agressivos, por exemplo, né? É através desse mecanismo cerebral que nós não saímos matando por aí. E tendo a falha nisso, significa que nunca vai ter. O psicopata, ele não tem emoções, tudo é forjado. Isso, é isso mesmo. Isso, é forjado. Ele chora lágrimas de crocodilo, né? Às vezes ele até erra a mão, pode chorar no lugar errado, em ocasião errada, sabe? Ops! Aí ele arruma de novo, sabe? Porque ele não tem noção daquilo, não existe o sentimento. Isso. Não existe o sentimento, não existe a cura para esse transtorno de personalidade, e então não tem solução. Se você identificar alguém no seu meio, ou que já passou pela sua vida, cai fora. É tempo, é agora. Antes que dê bobagem, antes que dê meleca. Não é isso? Isso, porque como não tem cura, e as mulheres, principalmente as mulheres, não, eu vou tentar demais. Com amor eu consigo. Mais amor, mais carinho, mais dedicação. Não adianta nada disso. Não adianta nada. Quanto mais você dá, mais ele suga, porque isso é uma energia que ele suga para si, né? A energia emocional do outro, ele se alimenta disso, né? É como um vampiro, né? Então, por aí já tem essa noção de vampiros emocionais, né? O psicopata é um deles. Então, ele provoca sofrimento, provoca tudo isso na sua vítima para poder sugar essa energia.
né? E como não tem cura, o único jeito de você escapar disso é cortar o contato. Porque ele vai continuar te sugando se você estiver em contato, né? Como não perder jogo com psicopata? É não jogando. A única forma. A única forma. E que fique bem claro isso, né? Muito importante isso. Sim. E se você, por exemplo, for se defender na justiça contra alguma coisa assim que ele tenha feito, tenha, por exemplo, ficado com seu dinheiro, aí você tenta reaver de alguma forma, ele vai usar de tudo quanto é truque. Ele vai forjar documentos, vai assinar... Porque isso estava no contexto dele. Claro. Ele já previa isso. Isso. Então ele já tem, quando você vai para essa sua defesa dele já está pronta. Isso. Quando você pensou em, nossa, eu vou me vingar, eu vou pegar tudo de volta porque ele usou meu dinheiro. Eu conheço mulheres, digo mulheres porque é mais de uma, que até então eu não, sem conhecer a Júlia, o trabalho dela, eu não identificaria os parceiros dessas pessoas como psicopatas. Hoje eu vejo que sim, que saíram acabadas, arrasadas, emocionalmente e financeiramente. Levou tudo. Vendeu apartamento por conta disso, para ajudar a família dele, que estava lá não sei aonde, limpou conta bancária, entregou a vida para essas pessoas e ficou sem nada. Então, fique esperta e procura identificar quem é que está à sua volta. Principalmente nos relacionamentos virtuais que iniciam virtualmente e depois a pessoa chega na sua vida, né? Isso. Esse é um dos maiores perigos, né? Outro perigo que eu estou percebendo agora é mulheres mais velhas, né? Aquelas que já estão sozinhas, viúva, por exemplo, está sozinha, aí de repente aparece aquela pessoa fantástica que está ali para isso, para tirar tudo da viúva, né? Ou da mulher que está sozinha. Então, muita consciência nós temos que ter. Isso tudo tem alguma razão de ser, né? O ser humano tem que estar consciente. Não é dormindo pela vida, é estar acordado para o aqui e agora. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, sempre tem dois lados para qualquer fenômeno, né? Se a gente olhar dessa forma, nós temos que estar alertas, não só para não cair na armadilha, mas também para desenvolver a nossa consciência. Nós estamos numa época que isto é fundamental, né? Nós também estamos numa época em que o indivíduo precisa se desenvolver independente. Não é mais grupos, manadas, né? Cada um de nós tem que pensar com a própria cabeça, não com a cabeça do outro, né? Então, esses são os desafios. É o despertar para que... Esses dias eu estava pensando nisso, é engraçado. É a consciência coletiva, ela não pode existir se não tiver a consciência individual, né? Não é que essa era que a gente está entrando é uma era que descarta o coletivo. É uma era que quer que você tenha total e plena consciência de si para poder integrar esse coletivo, porque aí a coisa passa a ser automática. Eu amo o outro, me coloco à disposição do outro a partir do momento em que eu me amo. Isso. A partir do momento em que eu entendo isso e da importância do outro na minha vida. É o autoconhecimento. E não é que a gente pode viver sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Mas somos seres inteiros, juntos com outros seres inteiros. Não seres pela metade. Não seres
meio dormindo, né? Meio dormindo a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, o outro sempre nos ajuda a acordar. E esse é o caso extremo. Ou você acorda de vez quando você passa por uma experiência dessa, ou você é destruído, você acaba com você, né? Então, é uma experiência de quase morte, eu diria, sabe? Ou é uma morte e um renascimento. Você recebe na clínica muitas pessoas, você tem um trabalho efetivo em cima dessa história, e recebe muitas pessoas. E aí já é detectado que, em sua maioria, as vítimas são mulheres. Sim, eu tenho também pacientes homens, né? E a devastação também é semelhante, né? Aquele homem dedicado à família, quer fazer de tudo para que a família seja harmônica, trabalha, né? Traz dinheiro para casa, e a mulher só reclama, só quer mais e mais e mais e mais. No caso de uma psicopata, por exemplo, ela vai acabando com a autoestima desse cara, né? Ela coloca os filhos contra o pai, né? E vai manipulando de forma que ela tenha acesso a todo o dinheiro dele, e ele vai abrindo tudo, né? Que ele quer. Nossa, a gente vai pensando nisso, vai pirando, porque você vai identificando casos assim, né? E nossa, e isso, Júlia, é um caminho sem volta. Sim, não tem cura. Entra no jogo, não entre no jogo, porque se entrar você não vai ganhar. É isso, você não vai ganhar, porque você não fica pensando 24 horas por dia, como o psicopata pensa, em como ferrar o outro. Né? Nós não nos dedicamos ou a esse como tipo, o seu amor e a sua atenção vai entrar naquela pessoa, naquela cabeça, naquele coração. Não vai. Não Simplesmente não vai. Já é um fato. A gente não está falando de... E a mulher, principalmente a mulher, tem essa tendência de achar que ela vai conseguir. Ela vê isso como um desafio. Ele já se deu tão mal em outros relacionamentos. Eu sou a pessoa certa na vida dele. Eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Né? Eu sou a pessoa que faltava na vida dele. Eu vou conseguir. Não, amiga, cai fora. Não. Aqui a gente tem todos os passos nesse manual de sobrevivência para vítimas de psicopata. O mal disfarçado de bem, da Júlia Barani. Aqui tem todos os passos. Os 10 passos são 10 passos. Eu resumi em 5, tá? 5 passos para cair fora, né? Então, mas o mais importante nisso tudo é você tomar consciência em que estado você está. Identificar, né? E também diagnosticar se o parceiro ou a parceira é psicopata ou não. Às vezes nem isso é necessário. Se você está sofrendo, se você está sendo usada ou usado... Já não vale a pena. Já não vale a pena. Ah, não, tem algumas coisas, ele não é psicopata. Mas ele me usa. Então, pra quê? Pra que continuar nisso? Nada justifica um relacionamento abusivo, a não ser que a pessoa é masoquista, quer sofrer, né? Aí vai se tratar. Aí vai se tratar, porque também não está certo, né? Porque Que é doença, masoquismo é doença, é uma doença psicológica. Então precisa se tratar. Senão vai acontecer o quê? Vai ser destruída, né? E nós estamos aqui para viver plenamente. No mínimo, né? No mínimo. Dá uma folhada no livro, eu não pude estar lançamento, ele é fresco, gente. É um livro foi lançado em novembro, não é isso? Não pude estar no lançamento. Reconhecimentos. Abusadores e psicopatas, quem são?
Então, é um manual que, além de manual de sobrevivência para vítimas de psicopata e para que você evite também a aproximação. A gente está além da cura aqui. Isso, é. A gente está com a identificação Isso. de quem é este. E principalmente identificação da vítima, sabe? Porque esse é o primeiro livro dirigido para a vítima. Tem vários livros dirigidos para identificar o psicopata, né? Vários bons profissionais que escreveram sobre o assunto. Mas ninguém escreveu sobre a vítima. Tá bom, eu identifiquei o psicopata. E agora? O que eu faço? Né? Então, esse livro é o resultado de experiências, de vários depoimentos que eu venho recebendo ao longo desses anos, da minha própria experiência. Como essas pessoas chegam para você? Realmente nesse estado? Acabadas emocionalmente? Acabadas. Se arrastando para dentro do consultório, literalmente. Né? Porque além do emocional, o físico também é afetado. A pessoa chega... nós já temos um protocolo, eu e o médico com quem eu trabalho, o Dr. Michael Marques. Um protocolo de o que a gente tem que olhar para... A primeira coisa que nós temos que olhar na vítima. Para saber que são vítimas do psicopata. Porque até então ela não sabe. Em sua maioria, elas não sabem. Elas acham que foi um amor não correspondido e que destruiu a vida. Não, mas o que nós temos que olhar no físico da pessoa? Porque não dá para tratar aqui se o físico está depredado. Né? Então, esse protocolo serve para levantar a pessoa. Porque, em geral, a pessoa não consegue nem andar direito, sabe? De tão enfraquecida que ela está. Então, por exemplo, fadiga adrenal é um dos sintomas das vítimas. É quando os seus hormônios todos estão em colapso. Você imagina, hormônios em colapso, falta de vitaminas, né? A pessoa em geral tem insônia ou dorme demais, cabelo caindo, sabe? É um conjunto de sintomas físicos que precisam ser tratados. Nós já conseguimos levantar pessoas em 2 semanas, o Dr. Michael e eu. E porque trata o físico e o psicológico sempre em conjunto. Isso. Aí a pessoa se levanta e começa a reagir, porque sem a força física você não consegue nem autoestima e nem motivação para mudar o psicológico. Isso mesmo. A pessoa só chora, sabe? Não tem energia para reagir, né? Isso é confundido a princípio pelos parentes, pelas pessoas que a cercam, como depressão, vinda de uma dor de cotovelo. Sim. Ela teve uma dor de cotovelo, brigou com o namorado lá, rompeu o relacionamento e agora está aí, em depressão. Outra coisa, puxa, você também devia saber, né? Que essa pessoa... Como que você foi tão boba em cair numa situação dessas? Ou então, você está inventando coisas, aquela pessoa é maravilhosa, como é que você pode falar tais coisas dela? A família pode falar isso para a pessoa. Porque entrou no jogo da sedução todo mundo. Claro. Já fazia parte disso. Se existe uma família por trás daquela vítima, o qual esse psicopata escolheu, está tudo já acertadinho na cabeça dele, no plano dele, no planejamento. Seduzi-la ou seduzi-lo, seduzir todos que o cercam. Os amigos, os familiares. Então, agora, quem está sofrendo a real é você, que estava ali junto deste. Os outros percebem que você não foi suficiente para aquele sujeito tão maravilhoso e fantástico. Isso. Que coisa de louco isso, que incrível, Júlia. Em geral, nessa situação que você acabou de descrever, existe já um preconceito contra aquele membro familiar desde pequeno, sabe? Nunca se acertou com nada mesmo, nem com ninguém. Isso, sabe?
Ou então, é como uma maldição familiar. Eu já percebi isso também em várias pessoas. Ou então a pessoa, quando era criança, não era valorizada pelos pais, né? Então, é um trauma que vem lá de baixo, da infância. E nesse sentido eu falo que é um trauma em cima de outro trauma, sabe? Aí você tem que resolver primeiro esse que estava lá no início e que permitiu a entrada do segundo trauma. Você já estava... Que não te deixou tão atenta para perceber que isso estava acontecendo. Isso. E o abusador até pode chegar. Ninguém te valorizou antes. Eu te valorizo. Você é uma pessoa tão fantástica. Pronto. Já ganhou. Já ganhou. No mínimo, abertura para ter continuidade nessa história toda. No mínimo, né? Isso. Gente, mas muito interessante. Muito interessante. Por que é tão difícil continuar a vida depois de sair de um relacionamento tóxico com um psicopata ou um narcisista? Sim, eles são muito próximos, né? O narcisista e o psicopata. O psicopata é narcisista. Agora, nem todo narcisista é psicopata. E qual a diferença? O psicopata tem prazer em causar sofrimento. É a crueldade que distingue o psicopata do narcisista. O narcisista faz o mal, abusa, mas sem a intenção de crueldade, entende? E muitas vezes ele tem momentos em que ele percebe a dor que ele está causando para o outro. Mas a maior parte do tempo não percebe. Porque o narcisista está focado nele. Ele não está focado no outro. Por isso que machuca. Porque o narcisismo, para quem não sabe, também é um distúrbio de personalidade. Isso. Mas não tem esse componente de crueldade. E às vezes a gente fala, fulano é narcisista, se adora um espelho, se ressalta. Mas o narcisismo, ele vai muito além disso, né? Sim. O narcisismo pode ter sido criado numa infância desestruturada, por exemplo, né? Uma família desarmônica, desestruturada, aí toda a atenção foi para a criança, fez da criança o centro do universo, sabe? Faz tudo que a criança quer, né? Então, esse é um narcisista criado pela circunstância familiar. Ele aprende que é assim que tem que viver na vida. Ele é o centro do mundo e todo mundo tem que fornecer tudo para ele, né? E como se curar disso? O narcisista? Do narcisismo. Primeiro, a gente só se cura quando a gente quer. E é comum que esse narcisista identifique isso nele? Não. Que diga, bom, estou sofrendo com isso e eu sou um narcisista. Não, né? Não, em geral não acontece isso. Ele pode achar que o mundo não corresponde às suas expectativas, Isso. à atenção que ele merece. Mas, em geral, ele chega para receber um tratamento, uma cura, levado por alguém. Isso. E que também não tem essa identificação de que é um narcisista, mas sabe que tem alguma coisa abusiva nessa pessoa, que atrapalha o relacionamento, que atrapalha o trabalho, enfim. É isso. Isso pode acontecer. Eu não tive paciência. Aliás, meu foco não é o narcisista, nem o psicopata. O meu foco é a vítima, né? Então, eu desconheço esse tipo de... não tenho prática com isso, vamos dizer, tá? Mas o princípio da cura primeiro, a pessoa tem que querer. Você só pode ajudar alguém quando esse alguém quer ser ajudado. Senão não funciona, né? Então, o narcisista dificilmente vai reconhecer que ele precisa de ajuda. O psicopata, então, nem se fala, né? Ele é
ele se considera... Mas dá para ter um controle? Porque daí a gente vai pensando assim, esse psicopata nasceu de alguém. Se ele nasceu de alguém, ele tem mãe, pai, irmãos. Isso. Digamos que ele não veio do espaço, nasceu do ovo. Ele tem familiares. Não dá para pensar nesse psicopata como uma pessoa isolada. Como conviver dentro da sua família com este filho ou com este pai? E a partir de quando, de que idade consegue se identificar esse comportamento num filho? O que deve ser muito triste. Porque você sabe que não tem retorno. Você pode identificar que seu filho é mal criado, que é sem educação, você vai melhorar, você vai mudar o seu comportamento, mas frente a um filho, onde você identifica-o como um psicopata, deve ser uma coisa muito difícil. Como é que identifica e a partir de que idade dá para identificar? Na verdade, dá para identificar desde pequeno. Um filme muito interessante que faz um retrato real de uma criança psicopática é Precisamos Falar de Kevin. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Precisamos Falar de Kevin. Anota aí, gente. Não assisti ainda. Esse filme é baseado num livro. É ficção, mas baseada em fatos verdadeiros, né? Então, ele mostra como essa criança já manifesta traços desde pequena, né? Ela não tem como disciplinar, por exemplo, é muito difícil. Se a criança bebê percebe que a mamãe fica muito transtornada, que ela faz xixi na calça, ela faz xixi na calça só para provocar a mãe. Nossa, então desde realmente muito pequeno. Ou qualquer outra coisa que ele percebeu que a mamãe fica irritada, ele faz. A criança faz. Ou a briga com os irmãos de uma forma intensa e aquela sensação de prazer, onde consta a mentira, a justificativa mentirosa em cima daquilo. Ele faz alguma coisa e põe a culpa nos irmãos, por exemplo. Isso é comum, né? Não fui eu, né? E isso de forma maldosa, porque muitas crianças fazem isso, né? A gente tem que tomar cuidado para não pegar um desses e achar que traços e já achar que é. É uma soma de características. Isso. Né? Não é que o seu filho conta uma mentirinha e você vai achar que ele é. Presta atenção. Toda criança mente e todos nós mentimos. Temos que admitir isso, né? Às vezes a gente mente para salvar a própria pele ou para poupar ao dor. A mentirinha branca, né? A mentirinha branca, a mentirinha do bem. A gente tem que admitir isso, né? E então, mas quando a mentira é praticada para um fim destrutivo, aí tem que olhar, né? Tem que olhar. Crianças que, em geral, judiam de animais, mas não demonstram isso. O animal aparece morto, por exemplo, e a criança até pode ir lá e chorar porque o animal morreu, mas foi ela que fez isso, sabe? Então é tudo disfarçado. Isso que tem que tomar cuidado. E esse controle, essa mãe, esse pai, vão conviver com isso, vão conviver com esse amor, porque o amor por um filho, ele é incondicional, e vão ter que conviver com isso. Sim. Tem um remédio, tem uma medicação, tem alguma coisa? Tem. Os psiquiatras com quem eu falei usam remédios que abaixam um pouco essa necessidade de excitação que o psicopata tem. Então, sabe, abafa um pouquinho. O que significa menos atividades maldosas. E não que ele vai deixar de praticá-las. Não. Outro recurso, aliás, já me pediram um volume específico para crianças, porque várias pessoas me pedem ajuda,
que eu faço com meu filho, né? Muito importante. Isso. Então, porque todo psicopata que seduziu uma mulher já foi criança e fez estragos na família com de origem. certeza. E é né? isso que pira, porque é você pensar justamente nessa história, que ele tem essa família, que ele já foi criança, que ele teve uma mãe que sofreu muito com isso, um pai que sofreu muito com isso. Isso. É. Que coisa, né? Enlouquece a mãe, põe a mãe contra o pai, né? Desestrutura a família inteira. E é um elemento só que faz isso dentro da família. né? Depois, de adulto, ele fala que a mãe que era psicopata. Por exemplo, minha mãe era louca. Porque aí ele já destruiu, já acabou com ela mesmo. Muitas vezes ela não tá nem aí. Exatamente. Então é fácil dizer, a minha mãe era psicopata. Sou fruto do meio, porque justifica mil atitudes. Eu sou vítima, né? Tive uma infância difícil. Ele que tornou a infância dele um inferno. Quer dizer, tornou a vida dos outros um inferno na sua infância. Então, além desse remédio, né, que a gente estava falando, um remédio que abaixa essa excitação, essa necessidade essa gana do psicopata, disciplina rígida. Eu sempre falo isso. Enquanto é possível. Pode chegar a um ponto que tem que mandar essa criança para um internato, algum lugar onde ela fique isolada da família. Né? Nossa, que triste. Isso existe também. Então, disciplina rígida. Por quê? O psicopata não vai aprender a não fazer algo que é errado porque aquilo é errado. Para ele até pode entender que para os seres humanos aquilo é considerado errado, mas para ele tanto faz, você entende? Ele não tem esse registro, Mas ele aceita comando, então por isso a disciplina, ele aceita o comando de não faça. Não, tem que ter consequências. Falar, não faça, ele vai fazer. Se você fizer isso, você vai ficar sem isso. Algo que ele quer muito e é retirado dele. Então, A ele psicologia vai fazer... da troca. Aí. Isso. É a única forma. Isso funciona com o psicopata. Criança. O adulto não funciona mais, né? A não ser que haja um serviço social, como tem na Inglaterra, que monitora as ações das pessoas que já foram diagnosticadas como psicopata. Então, ele já não ousa fazer muita coisa, porque sabe que vai ter que prestar contas. Entende? E se fez, vai para a prisão. Então, ele já... Mas aí é diagnosticado e vai para um cadastro desse, por exemplo, vamos chamar de cadastro. São os casos os quais já aconteceram vítimas, pessoas morreram, casos efetivos, não. Não, se pessoas morreram, ele vai para a prisão mesmo. Ele saiu da prisão, ele está cadastrado lá. E muitos deles conseguem sair da prisão por conduta exemplar. Claro, eles querem sair, então eles fingem que se reformaram. Dentro desses princípios todos que a gente falou aqui, é o que ele vai fazer. A meta dele é sair de lá e ele vai trabalhar para isso. Ele vai fazer de novo, sabe? Não tem medida corretiva, tem medida restritiva. São duas coisas muito diferentes. Agora, deixa eu dar uma controlada no tempo aqui. A gente tem 6 minutinhos, é isso, diretor? E eu acho que a gente dá tempo de falar ainda um pouquinho, rapidamente, desse psicopata no ambiente de trabalho. Sim. Eu conheço um lá, eu não me relaciono com ele, mas ele trabalha comigo e tem todas essas características. Fique longe da mesma forma, porque ele talvez seja o cara legal da sua empresa, né? Isso. Então fica esperta. Vai se fazer de cara legal, mas tá de olho no seu cargo, né? Tá de olho na chefia. Então vai usar os seus trabalhos, por exemplo, para ele subir. Ou então, porque gosta de dominar os outros, vai tornar a sua vida um inferno dentro da empresa. Isso já acontece.
Olha, eu tenho vários relatos assim. Eu tenho vítimas não só de relacionamentos amorosos, mas de vítimas de psicopata corporativo, a gente chama, né? Esse tipo de psicopata. Que cabe um volume também, você pode botar na lista aí, porque é muito importante. Meu filho me falou isso. Porque... Mãe, vai vender muito! Mesmo porque, às vezes, uma vida, uma carreira construída, né, diretor? Uma carreira construída dentro de uma empresa, você se depara com um elemento que entrou ali e vai fazer isso com você. Então, você construiu essa carreira. E isso, aquilo que era prazeroso, o seu ganha-pão, aquilo que você dedicou o seu tempo, vai tudo por água abaixo, porque ele vai destruir. Vai destruir. Só pelo prazer de estar ali. Se você não é o foco, mas você é um impedimento para o foco, isso. Ele te destrói também, porque passa como um trator. Isso. E adora ter um monte de gente sob seu domínio, né? Tem um capítulo marionete. aqui, um item aqui, fã-clube. Isso, É disso que a gente está falando? Não, nesse fã-clube é outra coisa. Algumas pessoas que ele trata bem a vida toda para que sejam como que testemunhos da bondade dele, sabe? Até isso é planejado. Também. Nossa, esse cara é um cara irrepreensível, honesto, Conduta dele perfeita. Conduta exemplar. Ele forja essa imagem para essas pessoas. Este é o fã-clube. Entende? Para essas pessoas ele se mostra assim. E qualquer coisa ele corre para esse fã-clube. Olha, estão falando mal de mim, sabe? Imagina, nós vamos fazer uma campanha para te proteger. Vem aqui, sabe? O fã-clube. Que loucura. Isso dentro da empresa também, com toda certeza, né? Isso. O mal disfarçado de bem, então a gente vê que é o primeiro de uma série. Júlia Barani. À venda nas livrarias. Sim. Pode pedir pelo site também. Como Tem na Cultura, na Saraiva, na Americanas, na Amazon. Tem. E daí que eu estou vendo aqui, porque eu vou devorá-lo. É um assunto que eu gosto muito, porque a gente acaba alertando muita gente e identificando. Eu já contei aqui nas outras vindas de Júlia, comentei aqui por cima agora, sobre uma pessoa que se aproximou. Tudo que a Júlia falou aqui identifica passo a passo. E eu me identifiquei com a história na primeira vez que a Júlia veio aqui, e no ar, quem não assistiu esse programa, porque ela foi me contando, eu fui fazendo uma retrospectiva, eu via a cena. Isso não é que muda de vítima para vítima, é um manual seguido passo a passo. Isso. Né? Isso dentro da minha área de trabalho, do meu meio de trabalho. Graças a Deus, essa menina, não sei, quero que seja feliz, ou nem quero que seja feliz, eu não quero nada, apenas tirei da minha vida, mas foi uma pessoa e que se aproximou de mim achando que eu era aquela tontinha, né? Porque quis ajudar. E quando você dá a mão para ajudar, às vezes acontece disso. Algumas vezes é puro desrespeito mesmo, outras é psicopata se aproximando. Por isso há que ter noção e por isso que a gente fala muito disso aqui. Júlia Barani, o mal disfarçado de bem, manual de sobrevivência para vítimas de psicopata e um manual para você identificar um psicopata, porque está tudo aqui. Os capítulos interessantíssimos. Parabéns, Júlia. Obrigada. Adorei. Agora, você passa as redes sociais, conta um pouco vamos controlar, eu vou controlando aqui com o celular. A gente tem 2 minutinhos. Queria que você falasse para as pessoas aí onde é que te encontram, os seus artigos, as suas matérias. Sim, nós temos um site, Superasas, o endereço é psicopatasentrenós.com.br. Tem uma página no Facebook chamada Superasas.
onde tudo que é postado no site também é postado ali. Tem um canal no YouTube com todas as minhas entrevistas e falas. E eu tenho também o meu site particular que você já falou, né? O Júlia Barani. E quem precisar falar comigo pode usar o e-mail superasas.x@gmail.com. Quem precisar falar desse assunto comigo, tá? Nós temos um grupo de atendimento para vítimas. Nós estamos planejando uma roda de conversa, tá? Para as pessoas trocarem suas experiências, isso é muito rico. E a coisa tem que ficar muito grande, isso tem que crescer. Isso. Né? Ir para um fórum, ir para um... Isso. Queremos criar workshops, queremos criar cursos online. Nós temos tanto trabalho pela frente e pouca gente, sabe? Poucos braços. Então, precisamos mais gente. Na divulgação, conte com a gente aqui, conte com Mulheres Poderosas, porque a gente por aqui, eu costumo dizer, a gente adora gente. E por adorar gente, a gente precisa levantar algumas bandeiras e assumir algumas causas aí. Essa é uma delas. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a você. Mais uma vez, amei de paixão. Que bom. Lembrando, ainda é o mal disfarçado de bem. Tenho certeza que você vai adorar. E olha, pode se surpreender com algumas coisas que vai ler aqui, que vão ser meio parecidas aí com coisas que você já topou pela frente. Mais uma vez, obrigada, Júlia. Obrigada. Olha só, a gente encerra por aqui o Mulheres, desejando que você fique esperto, fique ligado em tudo na sua vida. Não dá para dormir, não. Tem aquela frase, como é que é? É um ditado, esqueci agora, semana que vem eu encerro com esse ditado. Tipo, não caminha devagar que você perde o trem. A vida não é isso, a vida é mais. Atenção!